Olá, graça e paz. Estou aqui para gravar esse vídeo para esclarecer qualquer dúvida para o retorno dos cultos nesse fim de semana na igreja. E a gente precisa, assim, com a abertura dos cultos, ter muito cuidado, muita cautela, muito critérios, né? Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo para esclarecer todas as dúvidas. E se você, assim, quiser ligar para mim e perguntar, ouvir o WhatsApp, eu ligar também, pode me ligar, eu estou à disposição para atender a cada irmão dessa igreja. Amém? Irmãos, nós recebemos o decreto do governo autorizando os cultos, mas com muitas restrições. Então, eu quero ler com você como vai funcionar tudo na igreja. Eu sei que a nossa irmã Cidinha já enviou algumas cartas, mas eu quero, através desse vídeo, né, compartilhar com você todas as decisões, como que você vai fazer, tá bom? Olha, a Prefeitura Municipal de Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em atenção ao decreto 24.979 do Governo do Estado de Rondônia, de calamidade pública provocada pelo Covid-19, publicado dia 26 de 4 de 2020, definiu normas para a retomada de reuniões em igrejas. Então, os cultos religiosos podem voltar a ser realizados a partir do dia 2 de maio, mas com restrições. Então, conforme a orientação do nosso bispo, do bispo Fábio, que é o nosso bispo da Rema, e com vista também a esse decreto, a clã da igreja, nós nos reunimos, né, junto com a clã da igreja, da nossa igreja, e decidimos retornar, então, os nossos cultos presenciais. Então, a partir do final de semana agora, nós já vamos ter culto. Então, todos os protocolos sanitários, conforme o decreto, estão sendo estabelecidas na prevenção do Covid-19. Então, serão adotados todas essas medidas e aí vão algumas orientações. Nós teremos 3 cultos. No sábado, o culto é só para a juventude, é o culto Tim, né? Vai funcionar então só para a juventude. Os jovens e a juventude que vai estar no culto no sábado, eles não precisam estar no culto no domingo, até porque nós temos várias restrições e temos que seguir a risca. Então, a juventude vai ter o culto no sábado, né? A não ser aqueles que estão escalados para trabalhar no domingo, na questão do louvor, e também para trabalhar ali na porta, ali na recepção. Nós vamos precisar, não é nem o boas-vindas na recepção, porque a gente vai precisar de pessoas para organizar fila, vamos precisar de pessoas para colocar álcool gel nas mãos, esterilizar os calçados, né? Então, nós vamos precisar também de toda a ajuda possível. Para iniciar, voltarmos a esse culto, a gente precisa de ajuda de todos os irmãos. Precisamos da sua ajuda. Se você puder se dispor para ajudar, nós vamos ficar felizes. Nesse tempo, amada, é tempo da gente ser igreja. E a gente vestir a camisa da igreja mesmo e trabalhar. Nós que estamos aí reclamando, não tem culto, nosso desejo voltar para a igreja, mas nós precisamos trabalhar, não vai ser um tempo fácil e nós vamos conseguir em nome de Jesus. Então, nós teremos o sábado às 19h30 só para a juventude, tá? Domingo, nós teremos 2 cultos nos domingos. Não é escola dominical, amado, de manhã. São 2 cultos. Então, um culto vai iniciar às 9 horas, tá? E nesse domingo tem Santa Ceia. Então, nós vamos ter Santa Ceia no sábado, para a juventude. Domingo pela manhã tem ceia, para aqueles que vão participar do culto pela manhã. E domingo à noite também vai ter a ceia, para os que vão participar à noite. Então, no domingo, às 18, um culto vai iniciar às 9 pela manhã e o outro às 18 horas à tarde, tá? Nós não vamos ter um culto muito extenso, até pela questão das orientações, tá? Então, o que vai acontecer? Pastor, como que eu vou participar dos cultos? Como que eu vou saber que horas que eu vou o culto? Quem vai saber que hora que ele vai? Quem vai? Né? Até porque a gente precisa ter esses 2 cultos. Depois eu vou explicar por que 2 cultos, tá? E aí, como que eu vou saber se eu posso ir de manhã ou à noite?
é o seguinte, nós vamos disponibilizar um link em toda a minha linha de transmissão, em todos os grupos da igreja. Você vai acessar o link, tá lá o link para o culto das 9 da manhã, o link para o culto das 18. Então, você vai escolher e ali você acessa, se inscreve para participar do culto. Uma coisa eu digo, irmãos, não se inscreva, por exemplo, vou me inscrever no culto pela manhã e não aparecer no culto. Se você se inscreveu, você tem que vir, porque senão você está tirando o lugar, né, de outra pessoa, entendeu? Se você se inscreveu pela manhã, então você tem que vir pela manhã. Se você se inscreveu à noite, você também não pode, vou me inscrever. Nós não estamos num tempo que nós podemos, não, eu não quero ir, não deu, né? A não ser que você ficou doente, não deu certo, aconteceu alguma situação que não deu certo para você ir no culto, né? Isso a gente tem que pensar nos outros também, tá? Então, nós vamos fazer assim. Quem se inscrever às 9 horas tem que estar na igreja às 9 horas, tá? Quem vem pela manhã, não vem à noite, tá? Como vai fazer com o louvor? Eu já conversei com o Tiago, nós vamos resolver a questão do louvor. Nós temos 2 músicos, né? Então, eu digo assim, que toca violão. Os demais nós vamos ver como que vamos fazer, porque acho que nós vamos ter que repetir à noite. Eu não sei ainda, mas isso é uma coisa que nós vamos definir com o Ministério da Música, tá bom? Então, é o seguinte... Quarta-feira não vai ter culto, continua os cultos online. Sexta-feira, as células online, nós não vamos ter célula nas casas, não vamos ter o culto de quarta, tá? Somente domingo e sábado. Então, o culto também domingo, nós vamos também transmitir online, até pelo grupo de risco que não pode estar na igreja, tá? Então, a partir de amanhã, nós já vamos disponibilizar os links para que você possa se inscrever. Outra coisa, amados, nós não vamos ter como ficar disponibilizando o link vamos dizer, toda sexta-feira, todo sábado, não tem como ficar disponibilizando links. Então, nós vamos fazer assim, de 15 em 15 dias, a gente disponibiliza um link, se você quiser alterar. Por que nós estamos fazendo 2 cultos? Mas nós poderíamos fazer um culto, né? Daria certo um culto pela assim, a questão do tamanho da igreja e a quantidade de membros que nós temos, daria para fazer um culto, com todas as restrições, né? Então, só que nós pensamos nas crianças, nos pais. Porque crianças até 10 anos não podem ir para a igreja. Estão impossibilitados. Então, eu pensei de fazer dessa forma, porque aquele pai e mãe que tem um filho que não tem ninguém para deixar, ele pode, pela manhã, ou a mãe ou o pai vir à igreja e deixar a criança com o cônjuge, com o pai, com a mãe em casa. Não sei como você vai fazer, né? E à noite, você pode vir... A mãe, por exemplo, fica de manhã com o filho, o pai vai de manhã. À noite, a mãe vai, o pai fica com o filho. Você que vai definir isso aí. Mas nós pensamos assim para o bem, né? Para que você possa participar, tá? Então, olha só. Os cultos online vão acontecer normalmente, caso até do grupo de risco, das pessoas que não podem ir à igreja. Não será permitida a entrada de crianças. Isso aqui eu estou lendo, amada, é conforme o decreto do governo, tá? E também do prefeito, que foi feito hoje. Então, não é a pastora, porque às vezes a gente fala, a pastora não quer me deixar entrar, a pastora não quer deixar eu trazer a criança. Não é isso, tá? Então, isso é um decreto do governo junto com o prefeito. Então, olha só, não será permitida a entrada de crianças menores de 10 anos. Também as pessoas do grupo de risco, no caso, os idosos acima de 60 anos também não podem participar. Pessoas que são diabéticas, hipertensas, né? Pessoas que têm insuficiência cardíaca, pessoas que têm insuficiência renal, pessoas que têm doença respiratória crônica, pessoas que estejam convivendo com infectados ou suspeitas de estarem com coronavírus. Não é recomendável que as pessoas com quadro gripal, né, de gripe, ou fazendo uso prolongado de antibióticos, anti-inflamatórios e antitérmicos, gestantes e lactantes, não podem participar também dos cultos por causa da imunidade baixa. Também as pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, né, não também poderão participar devido à questão da imunidade baixa, tá? Será obrigatório o uso de máscara na igreja. Não, amados,
eu conto com vocês, com a compreensão de vocês, porque eu sei que tem muitos lugares que as pessoas não querem usar as máscaras. E eu torno a dizer, uma igreja foi notificada. Foi notificada no Mato Grosso, porque havia 2 irmãos dentro da igreja que não quiseram usar a máscara. Então, nós precisamos obedecer esses critérios. Então, você vai, durante todo o culto, tem que usar a máscara, tá? Não vai ser permitido contato físico. Eu sei que na igreja a gente tem, um momento que a gente abraça, que a gente ora, mas não vai ser permitido isso. Não vai ter oração com imposição de mão, abraço, aperto de mão, né? Dentre outras formas, não podemos estar juntos nesse tempo, né? De abraço, aperto de mão, tá? Não é permitido deitar no chão ou qualquer outro local, né? Na nossa igreja a gente não tem isso, tá? Então, só é permitida a entrada de fiéis de até 30% da capacidade máxima da igreja. Então, por isso, é necessário a sua confirmação através do link, tá? É igual eu falei, mas pode ter mais gente, mas devido às pessoas que têm filhos que não podem vir à igreja, para que ele possa participar ao menos em um horário do culto. É necessário respeitar o afastamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. Nós já vamos resolver isso lá na igreja. Quando você chegar na porta da igreja, já vão orientar onde você vai sentar, tá bom? Para que haja esse distanciamento, tá bom? Sentar para assistir o culto conforme a orientação da equipe da acolhida, né? Conforme a gente não tem como ficar caminhando pela igreja, mas tem que sentar, assistir o culto, né? A acolhida ele vai estar ajudando, respeitando o distanciamento. A acolhida também vai estar à porta da igreja, organizando a chegada e a saída. Não pode haver aglomeração no portão da igreja, nas imediações da igreja, e muito menos no pátio da igreja. Acabou o culto, ficarmos do lado de fora conversando. Não pode, tem que cada um ir para a sua casa. Eu sei que a gente gosta, né? O tempo que a gente quer partilhar, mas não tem como nesse tempo, tá? Então, nós não vamos poder ficar levantando na hora do culto, andando pela igreja, né? Até por isso, nós estamos com a questão das crianças até 10 anos. Até o pastor Kennedy e o pastor Paulo Sérgio, eles gravaram um vídeo e colocaram isso. Se a criança que tem 10 anos não consegue ficar parada, né? Não tem controle dela, ela fica andando pela igreja, nem leve. É por isso que a questão das crianças até 10 anos, porque a gente sabe que as crianças gostam de andar e elas não entendem isso, né? Então, por isso que foi dentro do decreto da prefeitura, né? Da forma como os pastores conversaram com o prefeito. Então, as crianças até 10 anos não vão poder participar do culto. E se a criança que tem 10 anos não conseguir ficar no banco, né? Então, é preferível que não vá por isso, por não gerar nenhum problema, tá? Não será, de maneira alguma, não será permitido aglomerações também na porta da igreja. Então, a gente tomar muito cuidado nesse tempo. Eu sei que é difícil para você, talvez você possa dizer, nossa, mas que ruim, né? Mas, amados, nós precisamos ser criteriosos. Isso é uma bobagem, pastora. Olha, amados, eu não quero que a nossa igreja seja notificada de jeito nenhum. Então, eu quero que a gente tenha consciência, que a gente seja criterioso e que a gente obedeça essas normas que são necessárias. Não pense a gente que não vai haver uma fiscalização, porque eu creio que sim, vai haver essa fiscalização. E não quero prejudicar a abertura das igrejas, nem nossa igreja seja prejudique por chegar alguém na igreja e perceber que nós não estamos cumprindo todas as regras que são necessárias para que haja o culto. Quanto à ceia, nós já tomamos providências, como vamos estar distribuindo a ceia também, que tem que ser algo com muito zelo e muito cuidado. Outra coisa que eu quero dizer para você, nós ainda não estamos fazendo visitas, né? Não foi liberado ainda as visitas nas casas, mas você que precisa de atendimento pastoral, você pode me ligar, né? Liga para mim, todos têm meu telefone. Eu creio que tem, porque eu tenho a lista de transmissão de a maioria dos membros da igreja, eu tenho. Então, você que precisa de mim, precisa ter um atendimento né, pastoral.
Então você vai ligar e vai marcar um gabinete, tá? Nós podemos atender em gabinete uma pessoa por vez. Então, se você precisa de atendimento pastoral, nós não estamos visitando ainda, não foi liberado. Então, o que o decreto do governo diz é que nós devemos atender individualmente cada membro. Então, se você precisa de aconselhamento pastoral, de um gabinete pastoral, então, amado, me ligue e aí a gente agenda, tá? Para a gente poder estar atendendo lá na igreja, tá bom? Uma coisa que eu quero deixar bem claro, amado. Nós precisamos ter prudência. O Covid está aí, né? O Covid-19, o coronavírus está aí. Não é algo ilusório. Às vezes as pessoas falam, é algo ilusório. Nem é tanto assim. Mas o caso de Covid em Ji-Paraná tem aumentado. Então, nós precisamos ter prudência. Nós tivemos, glória a Deus, né? Esse decreto abrindo as igrejas. Mas se nós não caminharmos conforme o decreto do governo, com todas as restrições necessárias, provavelmente a igreja volte a ser fechada de novo. Então, vamos caminhar direitinho, né? Eu peço para vocês que me ajudem nesse tempo. Amém? E uma coisa, amado, não seja desobediente, né? A obediência gera bênção. Tem que falar, eu vou assim mesmo, eu estou no grupo de risco, eu vou assim mesmo. A obediência gera bênção, tá bom? E não é a pastora, nós estamos obedecendo um decreto do governo e da prefeitura e também orientações da sede regional da nossa igreja. Então, eu desejo a você uma boa noite e também, amado, domingo nós estamos juntos para celebrar o Senhor. Logo, logo você vai receber o link, confirme aí a hora que você vai participar do culto. Sábado é só juventude, tá? E você que vai confirmar o seu horário, por favor, confirme com convicção do que você vai fazer, para que você não confirme um horário e não vá tirando o lugar de outra pessoa. Bom, meu amado, Deus abençoa, estou com saudade de todos, tenho orado pela igreja, tenho jejuado pela igreja, por esse tempo, para que Deus abençoe a sua vida. Amém? Até sábado, domingo, nós estamos juntos, em nome de Jesus. Amém.